Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Seja muito bem-vindo à edição número 116 do Café com Política, que tem um oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Aqui na bancada comigo, o jornalista João Jabbour. Bom dia, Jabbour. Bom dia, Café. Bom dia, nossa grande audiência. Também conosco, como é que é teu nome mesmo? Cleber Santos. Bom dia, Café. Bom dia, amigos que acompanham a gente nessa manhã. O Ricardo Bizarra está conosco também. Bom dia, Bizarra. Bom dia a todos. Devidamente assessorado aqui pelo Marcos Antônio Crepaldi Café. Bom, vamos falar o Café Política, o especial novamente, né? Porque a gente vai fazer uma avaliação agora já das candidaturas, né? A partir do dia 16, né? Já os candidatos já podem pedir voto, né? Por enquanto eles estão registrando. Eu recebi inclusive aqui da assessoria do ISO, né? A confirmação, viu? Da inscrição dele, ele está confirmado, né? Tá assim, o nome dele, então ele deve concorrer. Lembrando que a gente começa na semana que vem aqui no Café com Política as sabatinas com os candidatos a prefeito. Toda sexta-feira nós vamos ter um convidado. Nessa semana eu estive junto com o Jabbour e com o Fleury lá no Jornal da Cidade, chamamos todos os partidos, os assessores, todos compareceram e nós fizemos um sorteio ali do sequenciamento, né, que vai se dar. E a novidade também é que nós teremos às quartas-feiras, não na próxima quarta, mas a partir da outra quarta-feira, também a sabatina com os candidatos a vice-prefeito, com tempo um pouco menor. 20 minutos para os candidatos a vice, 25 minutos, desculpa, no Cidade 360 às quartas-feiras. E no Café com Política, integralmente, 2 blocos de 20 minutos cronometrados com os candidatos a prefeito. E uma novidade, né, Jabbour? O PCO, que não foi na reunião, porque sequer tínhamos notícia da convenção deles, escreveu também um candidato. A família Lago queria participar de qualquer maneira do pleito. E vai participar, né? Que é o irmão do Cláudio Lago. Isso, né? o Paulo Lago é o candidato a prefeito do PCO e a demora se explica inclusive em função do problema familiar mesmo. Se o Cláudio Lago tivesse viabilizado sua candidatura, o Paulo Lago não teria saído candidato a prefeito. Perfeito, nós temos inclusive a foto aí do Paulo Lago, né? E temos uma nota do PCO. Um áudio dele. É possível, Bizarra, veicular nesse momento, senão a gente vai para outro Quer tema. ler a sequência das... Não, já dá. Então a gente já esgota esse tema. Então temos aí um áudio, né, do Paulo Lago, né, que agora candidato pelo PCO, concorrendo também à prefeitura, ele que vem com uma chapa pura aí também, com vice do PCA. 8 candidatos a prefeito de Bauru. Vamos ouvir então, Paulo. Bom dia, apresentadores e ouvintes do Café com Política. O PCO, o Partido da Causa Operária, é um partido que tem se destacado nos últimos anos, um partido que tem crescido muito em todo o país e desta vez nós realizamos uma convenção nacional que deliberou pelo lançamento de mais de 200 candidatos em todo o país. Aqui no caso de Bauru, eu fui escolhido para representar o partido, seu candidato a prefeito, juntamente com a companheira Rosana Geraldo, que é uma mãe de 3 filhos, uma mulher trabalhadora e que vai nos acompanhar nessa luta. No momento, o que eu posso adiantar é que o nosso programa é um programa que defende os interesses da maioria da população, dos trabalhadores, e que nós vamos movimentar a cena política aqui em Bauru. Essas eleições estão muito mornas, estão muito paradas, justamente porque os candidatos são praticamente todos iguais. Eles não têm muita diferença no que falar. Então nós vamos entrar para participar e debater e discutir, e nós vamos esquentar essas eleições. Então eu gostaria de ser chamado aí por vocês para a gente continuar esse debate assim que for possível. Agradeço a pergunta e ao convite. Muito obrigado a todos. Claro, Paulo, você vai ser inclusive escalado, lembrando, né, que nós tínhamos 7 candidatos e fizemos uma escala que vai dentro do horário eleitoral. Então não vai ser possível recebê-lo numa sexta-feira como os demais candidatos, mas teremos sim um momento para a entrevista com o Paulo Lago, mesmo no Cidade 360, com as mesmas regras da sexta-feira, ou seja, vai ser um dia que a gente vai estender mais por 40 minutos para dar oportunidade idênticas a todos os candidatos. Jabbour, vamos dar uma passadinha então na escala, e foi sorteado, né, lá na última quarta-feira, na última terça-feira, e aí qual é o sequenciamento para candidatos a prefeito no Café com Política a partir da semana que vem?
No dia 16 de agosto, sexta da próxima semana, a Chiara Ranieri abre a nossa sequência da sabatina. Depois, no dia 23 de agosto, vem o Iso Filho. No dia 30 de agosto, Marco Chagas. Dia 6 de setembro, a Suelen Rosim. 13 de setembro, o Ricardo Crepaldi. 20 de setembro, o Dr. Raul. E 27 de setembro, o José Chaides. Só lembrando então, as entrevistas serão todas as sextas-feiras, cronometrados, um bloco inicial de 20 minutos, um intervalo, com 2 assessores podendo participar diretamente, os demais ficarão fora do estúdio. No intervalo eles poderão interagir e podem trocar inclusive os assessores que ficam no estúdio. Fazemos um intervalo e continuamos com mais 20 minutos. Essa é a sequência. E agora, com a novidade do Paulo Lago, nós vamos encaixá-lo no Café com Política. Provavelmente uma quinta-feira, para ficar muito mais próximo à sexta, né, com as mesmas regras para prefeito. E também fizemos o sorteio para a participação dos candidatos a vice. Eles terão 25 minutos diretos, sem intervalo, todas as quartas-feiras, a partir não dessa quarta, mas do dia 21 de agosto, começando. Você tem a lista aí? Eu tenho aqui. Posso falar aqui? Então, dia 21 de agosto, a Ana Daiben, que é vice do Chaides. O Chaides foi o último lá para prefeito e primeiro aqui no vice. Dia 28/8, o Dr. Orlando, que é vice da Suelen. Dia 4 de setembro, o Coronel Meira, que é vice da Chiara. Dia 11 de setembro, a Gislaine da Silva, que é vice do Ricardo Crepaldi. Dia 18 de setembro, o Wilton Capoeira, que é vice do Chagas. Dia 25 de setembro, o Nilton Moraes, que é vice do Iso. E dia 2 de outubro, a Graziela Galvão, vice do Raul. E nós vamos também combinar uma data para o vice do PCO. Você tem o nome do vice do PCO aí ou não? Eu vou levantar. Vai levantar. Já nessa vejo. edição a gente ainda já traz tem aqui. Já tenho. Rosana Carla ou Carlo Geraldo, que é do PCO vice também. do Paulo Lago. Isso, então a gente vai ver a partir do PCO. A nossa produção vai entrar em contato para a gente fazer o agendamento tanto ao candidato ao prefeito como ao vice-prefeito. E aí, né, Kleber, nesse momento da sabatina, você tem questões distintas, né? Porque são questões que vão ser propositura e tem também o passado desses candidatos. É meio natural abordar, né, aquilo que tem feito e aquilo que vai fazer, né? Lembrando que aqui não é um debate, é uma entrevista. Exato, é uma oportunidade muito grande, muito boa para os pré-candidatos, porque cada um, com certeza, vai ver qual que é a melhor estratégia, inclusive, para dar entrevista. Porque às vezes você não está ainda na fase de já entrar com propostas, muitas propostas. Às vezes dá para usar esse espaço para se apresentar. Muitas vezes o candidato não é nem tão conhecido, com certeza ele tem na mão a pesquisa, qual é o índice de conhecimento, e às vezes é mais indicado que ele, claro, fale também de propostas, faça críticas, enfim, mas ele se apresente, porque o primeiro contato com o eleitor sempre é importante conhecer primeiro para depois conhecer a proposta. Bom, olhando aqui, o Jabur, o quadro de opositores à atual prefeita, né? Me parece que aquela situação que tem em São Paulo, em outros lugares em que você pode fazer uma combinação ali de partidos, né, para atacar menos, né, me parece que não vai ser a tônica, né, porque olha, olhando aqui, Chaides, PDT, oposição. Chiara, declaradamente oposição, ainda mais com o Meira. O Iso já disse que não concorda com a atual gestão. O Ricardo Crepaldi vem de uma ala que representa o PT, o PV e o PCdoB, inclusive era para ser o Gazeta. Dr. Raul nem se fala, ficou em segundo lugar lá. Ou seja, não vai ter vida fácil a prefeita não, no tocante às entrevistas, os ataques à gestão dela e principalmente no debate, que é outro tema também que a gente vai abordar daqui a pouco. A gente vai ter um debate também organizado aí pelo grupo, né? Não tenha dúvida, Café, até porque ela parte em tese como favorita, né? E a ordem, a missão é desgastá-la o máximo possível para inicialmente nós temos o segundo turno, que é a principal preocupação
ou pelo menos era até há alguns dias, a principal preocupação da oposição era garantir o segundo turno. Então isso justificará muitas críticas e espero que críticas construtivas, críticas civilizadas, na verdade, né? E que o debate público não descambe para baixaria, para ataques pessoais, mas ela certamente será o foco de toda a atenção dos candidatos. E interessante também destacar, Café, nesse espectro aqui, olhando ideologicamente, né? O eleitor bauruense, são 282 mil neste ano, vai ter um quadro de esquerda à direita. Nós temos o PCO à esquerda, nós temos como esquerda o PDT, o Chaides, tem também a federação, de certa forma, não, uma esquerda, centro-esquerda. Nós temos centro, dá para considerar Chiara, né, Raul, centro, e temos direita, e também dá para considerá-los direita também, né? ISO. Então nós temos da esquerda à direita o Raul que transita um pouco para lá e para cá, né? Centro Tanto que ele procurou o PSB, procurou, né? Ele ficou ali meio em cima do muro, o que não é bom pro candidato, né, o Kleber? E só uma coisa antes, Kleber, só para complementar esse raciocínio, nitidamente 3 candidaturas do centro à direita que largam como favoritas, não só pelo fato de, na última eleição, o eleitor conservador ter sido maioria ampla, né, com mais de 65% dos votos para Bolsonaro, como também pelo nome, pelo histórico dos nomes aí. Interessante que a Chiara é a segunda eleição a prefeito, a Suelen é a segunda eleição a prefeito, e o Raul, uma curiosidade, é a terceira eleição a prefeito, e se ele for para o segundo turno, será o segundo turno seguido dele. E o ISO que foi prefeito. E o ISO que foi prefeito e já disputou. Acho que foi uma vez o ISO. Não, 2 vezes. Ele ganhou duas eleições. Exatamente. Ele ganhou a dele e depois, na sequência, foi quando ele teve uma série de problemas, né? Ele levou. Exato. E aqui, até onde, Kleber, quem conhece mais a máquina, e aqui, olhando os nomes, né? Quem está mais diretamente ligado à máquina executiva é a Suelen, e quem está mais em cima das demandas e discutindo projetos é a Chiara. Até onde essas duas candidatas levam vantagem em relação aos demais candidatos? Bom, normalmente quem está no cargo, o primeiro concorrente, o primeiro adversário é o próprio mandato. Então, o próprio mandato, as pessoas comparam, vão julgar, puxa, fiquei feliz com esse mandato, estou contente com o prefeito, com a prefeita, então o clima é de continuidade. Se eu não estou contente, não estou feliz, eu quero mudança. Essa mudança, para quem? Né? Então, a proposta, ela é importante sim. Ela tem um peso, porque são visões diferentes para solucionar problemas. E a oposição sempre tem que se mostrar diferente. Por que eu vou mudar? Qual que é a diferença? O que há de melhor? Então isso tem que sempre ficar claro na comparação. Campanha tem muito de comparação para executivo, né? Então, essa questão de propostas, de formas de resolver um determinado problema. E isso aí demanda um certo conhecimento para explicar e convencer. Agora, essa questão de você, de repente, você vem de um histórico na política, nem sempre, como a gente já conversou, não é só a proposta. Então, existe um conjunto que aí significa empatia, significa existe uma interação, uma afinidade do candidato com as pessoas, tem que haver uma identificação, tem que conquistar o coração do eleitor. A primeira coisa é conquistar o coração, depois vem o restante. Agora, Jabur, tem sempre a torcida, né? De um lado, que independentemente do que fale do meu candidato, eu sou fã e casei. Isso ficou muito marcado e tem sido marcado com os chamados bolsonaristas raízes e os lulistas raízes, né? É o coração, né, Kleber? E aí pouco importa, né? Se houve um deslize, não, é só um deslizezinho e tudo mais. Agora, tem uma visão crítica também, e a gente tem debatido isso, que depois de 4 anos é também uma eleição plebiscitária, porque você vai validar ou não. Olha, aquilo que o Kleber acabou de colocar. Eu gostei dessa gestão e vamos seguir com ela. Não tem por que trocar nesse momento, né? Você tem que aparecer e demonstrar um pouco mais. E aí, nesse aspecto, trabalhar as questões estruturantes da cidade pode, de alguma maneira, resolver essa questão da torcida, ou você entende que há um bolo de eleitores que efetivamente vai aguardar as propostas? Eu acho que a torcida, ela tem um impacto menor. O Kleber, se eu estiver errado, até me corrija.
tem um impacto menor do que as propostas que realmente convençam o eleitor de que vão solucionar os graves problemas que nós temos em Bauru, né? Problemas estruturais como abastecimento de água, núcleos de saúde com filas, com falta de leito hospitalar, a educação que também não é aquela que todos desejam. Eu acho que o que vai de fato convencer uma grande parte dos eleitores que deve estar indecisa ainda é de fato a proposição. Eu acho que vai caber muito a nós, a essa sequência, a essa sabatina que faremos, debate que faremos também, forçar, entre aspas, né, a discussão propositiva para a cidade, né? Porque Bauru há quantos anos, há quantos governos, mandatos sofre com promessas e mais promessas e problemas não resolvidos, problemas judicializados. Aliás, nós temos aí uma matéria sendo feita lá no jornal de que nunca se teve tanta obra judicializada em Bauru. Vai sair essa notícia aí e é surpreendente, tudo travado e parado por isso e por incompetência também. Agora, Kleber, a gente sabe que tanto nas entrevistas como nos debates, em tempos de redes sociais, a fala vai acabar tendo recorte pro bem e pro mal, né? Sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, a própria questão do debate, Café, às vezes o debate, ele não tem uma audiência muito grande, até pelo horário. Fazer um debate 10h30 da noite é muito tarde, poucos, né? É muito tarde. Então, o que acontece? O candidato tem que ir para o debate pensando nos recortes, não tem jeito. Depois ele termina ali o debate, a equipe tem que cortar os melhores momentos, então ele tem que ir preparado para isso, né? O pós-debate acaba repercutindo muito mais do que o debate. Então, a versão sobre o debate, quem ganhou, quem perdeu, e vem a discussão depois. Então, ele deve, assim, o debate não se ganha muito com debate, na minha opinião, assim, no sentido eleitoral. É mais risco do que oportunidade. Mais risco de perder porque principalmente quem está na frente. Se ele escorrega, tanto que alguns nem querem ir para o debate. Muitos. Agora, nessa linha, Kleber, qual é a importância do vice? Porque nós vamos fazer a sabatina também com os vices, né? Certamente não deve ter um debate com os vices, não vi ninguém se mexendo com isso. Mas até onde o posicionamento do vice? Porque eu vejo assim, né? Eu como eleitor mais crítico. O Jabur é candidato a prefeito. Eu quero saber quem que é o vice dele, porque se o Jabur tiver algum problema de saúde, se ele for impugnado, se ele resolver ser candidato a deputado, e vai deixar a cidade na mão do Kleber, que é vice dele. Aí eu vou olhar a história do Kleber. Será que o Kleber tem lata véia para vender, para assumir o município? Porque nessa hora de escolher o vice, o perfil não é necessariamente um perfil do gestor, né? Me parece que, e aqui a gente tem visto os vices, a maioria é o contraponto, né? Se eu sou da Zona Sul, que tal alguém da Zona Norte, de outras regiões? Se eu tenho um poder aquisitivo maior, que tal, né? Se eu sou branco, por que não a preta? Se eu sou católico, por que não a evangélica? E assim vai, né? E nem sempre é o gestor, né? Qual vai ser a importância, por exemplo, dessas sabatinas que nós vamos fazer e o posicionamento dos vices? Será que o eleitor vai levar isso que eu estou colocando em consideração? Café, a sua observação é muito boa, muito pertinente. O vice-prefeito sempre é escolhido assim. Ele soma, como você vai somar voto, eu sou da Zona Sul, ele é lá da área mais dos bairros, da periferia, distante, ele vai somar para mim, ele vai trazer voto, e essa soma me ajuda a ter maior número de votos. O objetivo é maior número de votos. Ele é indiferente, não traz nada e também não tira, ok. Esse vice aí pode me tirar voto, então não. Então o critério primeiro é esse, ele soma, é 0-0 ou ele tira voto. Então, esse é o primeiro critério. Então, não vou trazer um vice que depois eu vou ter que ficar justificando o problema do vice. Aí complica o candidato. Esse é o critério. Com relação à capacidade, isso, infelizmente, é algo que fica ofuscado, porque fica toda a atenção é para o prefeito. Agora, ultimamente, nos debates mesmo, o próprio candidato, a própria população, a mídia tem focado mais no vice, porque está muito comum o vice assumir. Bauru mesmo tem um histórico, né? Então, São Paulo agora, o próprio Ricardo Nunes, enfim, em várias cidades o vice tem assumido. Então, hoje
a figura do vice está aparecendo um pouco mais, mas antes nem aparecia praticamente. Aliás, o exemplo atual do vice, o Orlando, não foi para soma de votos, né, Kleber? Imagino. O Orlando meio que cacifou a Sueli enquanto uma representação local, né? A palavra que eu uso, ele validou. Validou. Isso. Ele validou, porque ela não era uma política conhecida, ela era um nome conhecido por conta da atuação dela na TV, mas ela precisava de uma penetração numa parte da sociedade que a Sueli não acessava. E o Orlando validou a candidatura e introduziu ela nesse meio. Eu só avalio que ele se desgastou e eu não sei se esse mesmo eleitorado da outra vez estará tão próximo do Orlando como agora, porque depois que você tem 4 anos é aquela coisa, eu avalio o que foi bom, o que foi ruim e cada um vai emitir o juízo de valor. Aí a partir da semana que vem, já com os candidatos oficiais à Prefeitura de Bauru, são 8 candidatos, nós vamos começar com a Chiara Ranieri, depois Iso Filho, Marcos Chagas, Suelen Rosim, Ricardo Crepaldi, Dr. Raul José Saides e também Paulo Lago. Essa é a sequência aí das nossas entrevistas, inclusive com os vices nas quartas-feiras. Bom, eu provoquei aqui a bancada para a gente fazer um exercício, né? Bom, nós temos, né, Jabor, 345 candidatos a vereador em Bauru, né? Um pouco menos do que 2020, dadas as limitações agora eleitorais. Antes poderia ter 25 candidatos, agora 150% são 150 de 17. De 17 seriam 25, até 25. E agora daria até 30, né? Porque 21 vagas, né? Exato. Você teria 50% a mais, mas cada um pode pôr 21 mais um, né? Com isso, 345 candidatos. Se fosse uma eleição sem quociente eleitoral, cada um está disputando com 16. É isso. Né? 345 dividido por 21 é 16 por 1. Se fosse um vestibular, você teria que eliminar 16. Mas como tem o tal do quociente eleitoral, não necessariamente o que é mais bem votado é aquele que vai ser eleito, e essa é a mecânica. O quociente eleitoral, só para a gente relembrar, é o mínimo necessário que um partido deve ter, ou federação, para eleger a primeira cadeira. Em Bauru está se calculando cerca de 8.500 votos. Vamos fazer essa conta então? 282 mil eleitores. Nulos, brancos e abstenção. Nós vamos trabalhar aqui com 30%, que é mais ou menos o que tem acontecido. 30% a menos, 197 mil votos válidos. Lembrando que na última eleição nós tivemos 180 mil válidos. Vamos trabalhar então com o número de 200 mil para facilitar a nossa vida aqui. 200 mil dividido por 21 cadeiras, 9.500 votos. E depois tem a tal das sobras também, tá? Então, provavelmente o quociente eleitoral vai ser entre 8.500 e 9.500 para eleger um. Então, vamos pegar aí a partido X. Cada múltiplo de 9.000 ele elege um. Vai lá, quem foi o primeiro colocado entre os 22 candidatos? Fulano e tal, esse está eleito. Fiz 18 mil votos. Vai o segundo. E assim por diante, e aí você elege a bancada. Nessa ótica, Kleber, vamos fazer um exercício para segundo turno em Bauru? Se nós tivermos 200 mil votos válidos, um candidato para levar em primeiro turno teria que ter 100.001 votos. Concorda? Certo. Mais um. 50% mais um. Vamos pensar na atual prefeita. Vamos supor que a rejeição dela seja de 30%. Estou chutando aqui, pode ser entre 30%, 35%, pode ser 25%, a gente não tem uma pesquisa, mas a última pesquisa apontou nessa linha, né? Uhum. Eu tenho os números de 2020 aqui, sobre isso que você está falando. Ela foi eleita com 89.725 votos. O Dr. Raul teve 70.550 votos. Isso no segundo turno. No segundo turno. Mas foram 184 mil votantes. Então, estou falando. Então, se a gente tiver uma melhoria, pode chegar nos 200 mil ou pode estar por ali. Então, vamos fazer. Ó. Se 30% não votariam nela, ela perde 60 mil votos. Dos 200 mil. Certo. Veja, nós temos que chegar em 100 mil para poder ter segundo turno. Então já tem 60 mil que não votariam nela, né? Em tese, nós estamos tudo falando na tese aqui. Aí você tem 7 outros candidatos. Vamos imaginar que os 3 primeiros colocados consigam 20% dos votos cada um. Daria para estimar isso, Jabor? Vai lá na Chiara, falar. Qual que é a última pesquisa que nós tivemos da AGE? Ele apontou ali, na época, o Rodrigo, que não vai participar, mas tinha ali o Raul com 15%, 18%. O Rodrigo tinha 20% e a Sueli 23%. E o Raul 15%, o Meira vinha com 8%. Vamos imaginar que Chiara com o Raul consigam aí 45% dos votos. Com os 30% já da rejeição, já foram para 75%. 25% dos eleitores
escolheriam os outros 5 candidatos. Quer dizer, me parece, fazendo a conta, que é possível o segundo turno. Me parece. Não sei se é tão linear assim, meu caro Kleber. Você como economista, são números exatos, né? É a visão cartesiana da coisa. Mas então, para acrescentar agora do primeiro turno, eu falei no segundo, mas o raciocínio é em cima do primeiro. Em 2020, a Suelen teve 57.844. Ela teria que praticamente dobrar ali a votação. O Raul foi muito bem, teve 53 mil. Ele teria que perder muito. Exato. Percebe? E aí o Gazeta veio em terceiro com 14 mil. Aí ele está fora do páreo, então ele tá, percebe? Se ela tinha 50 e poucos mil, a aceitação do governo dela tem que ser quase o dobro do que ela tinha. E ela teve um desgaste recente com o funcionalismo público, por exemplo, né? O Raul teria que pisar muito na bola para perder um pouco esse legado, né? E aí você tem a Chiara correndo por fora, com o Meira, que foi o vereador mais bem votado e certamente vai tentar ali. E aí você tem o recall do ISO, se realmente for confirmado. Podemos estimar que o ISO tem aquele isistas na casa de 10%, 12%, né? Você tem 15% do eleitorado, que seja até 20%, que sempre tradicionalmente vota do centro para a esquerda. Que aí vai pro Chagas, pro Chaides e pro PCO agora com o Paulo Lago. E o Ricardo Crepaldi. Então, a hora que você vai fazendo a soma matemática, né? Essa coisa de falar liquida em primeiro turno, me parece que não vai, não. Eu acredito, Bauru, por toda essa análise que você acabou de fazer e pela realidade que a gente está vendo no cenário do momento, eu acredito sim que Bauru terá segundo turno. Eu acho que a chance de matar no primeiro turno é remota, é pequena. Eu vou até complementar, porque um ouvinte nosso no Cidade 360 falou, quanto mais candidato, melhor para prefeito. Eu acho que não. Se tiver bons candidatos, você divide o eleitorado. Porque imagina que fosse 1 contra 1, que é o que vai acontecer no segundo turno, né? Se tiver. É diferente de você ter 3, 4 bons candidatos puxando o voto, né? Para ter segundo turno, não para levar. Na cidade que tem segundo turno, como é aqui, nesse momento, tranquilo, quanto mais candidatos, sem problema nenhum, né? É que assim, no segundo turno, que a gente sabe que é uma segunda eleição, vai ter o que define o segundo turno é a capacidade de cada um juntar os demais, para buscar os votos de cada um. Essa capacidade de articulação política, de juntar, que é a grande questão. O que não vai acontecer em Pederneiras, não vai acontecer em Boracéia, não vai acontecer em Agudos, porque é um turno só. Exatamente. Agora, o que eu imagino hoje, Bauru, eu acredito que Bauru esteja mais ou menos assim. A Suelen, por estar no governo, o Raul, que tem um recall das outras eleições, estão ali com certeza em primeirinha, seus dois juntos, praticamente juntos, na minha opinião. Depois vem a Chiara, né? E depois vem os demais. Então, esse é o cenário, quadro. Mesmo porque os demais não se apresentaram ainda. Exatamente, né? Ficaram fora do debate, né? Não tem, o Chaides tem conteúdo, tudo, mas está chegando agora. Isso. É o nome que vai ter que se cacifar. O Ricardo Crepaldi, eu falei, eu nunca ouvi falar do Ricardo Crepaldi, né? O Paulo Lago também, não. A gente não vê um posicionamento no dia a dia da política local. O próprio ISO ficou muito ausente dos debates, dos grandes temas. Então, é o que você acaba de falar, né? Quem tem mais aí vitrine é que acaba prevalecendo. Eles precisam usar todo segundo a partir de agora. Se eu tivesse que dar uma dica, é essa. Esses que não estão com visibilidade. Pode sair das redes sociais, da rua, fazer tudo que não fez num tempão. E um tiro curto, né? Ricardo Bizarra. Eu queria fazer uma pergunta para a bancada, porque nós temos vários representantes para o primeiro turno, né? Vários representantes agora para o debate eleitoral. Vários candidatos. Vocês acreditam que para um segundo turno o número de abstenção, votos nulos e brancos deve aumentar por conta dessa polarização do primeiro turno? Aí vai depender muito
da vontade do eleitor, né, de participar. Eu acho que é um convencimento aí, né? Porque se houver uma grande adesão no primeiro turno, uma disputa acirrada, se a gente tiver um envolvimento da sociedade, isso se mantém no segundo turno. Convide Lula e Bolsonaro, né? Praticamente o segundo turno foi a mesma nível de abstenção, né? Agora tem um fenômeno em Bauru quanto à abstenção, viu, Bizarro, e o Jabur e o Cleber podem opinar, que é muita gente. Eu não sei o que acontece, viu, Jabur? Me parece que Bauru, pô, você sai de 280 mil eleitores, você chega a 200 mil, 190 mil. Eu não sei se é uma sociedade que envelheceu e a pessoa não tem mais obrigação de votar, interesse. Tem muitos adolescentes que de 16 a 18 anos também não é obrigatório. Se viajar é mais importante. E olha, Café, complementando o que você está falando e o que você já falou, em 2020, há 4 anos, na última eleição, nós tivemos 30% de abstenções, né? E somando com nulos e brancos, quase 45% dos votos não foram para ninguém. Ou seja, quase. Aí a pergunta do Bizarro: quase metade do eleitorado, isso no primeiro turno de 2020, quase metade do eleitorado não votou em ninguém. Já no segundo turno já melhorou, porque foram mais de 180 mil votos. E aí você entra na polarização que ele disse, né? Aí você meio que é forçado a escolher um dos dois, né? Porque você já entra na disputa também e são 2 nomes só. Né? A abstenção ou a ida à urna depende muito também do momento, da mensagem que foi transmitida durante a eleição, a percepção do eleitor. Por exemplo, se há algo em jogo, ele pode perder o sentimento de perda. A militância faz o trabalho. Do medo. Na verdade, as eleições são movidas por emoções. Então existem, né, 6 emoções básicas. Uma delas é o medo. O medo é uma das emoções mais utilizadas em campanha. Então, se o eleitor tem medo de perder algo que está indo bem, quando você vê a campanha dizendo assim, tá bom, por que mudar? Isso não pode parar. Isso tem que continuar. Então, na verdade, são gatilhos de medo. Se eu sair, isso aqui pode parar. E como é que fica a posição dos candidatos a vereador? Porque nós temos 345 candidatos. Então vamos imaginar, né, que a Sueli está com 8 partidos, quase metade disso está com ela. Exato. Né, e os demais estão pulverizados, e aí quando você vai para o efeito de segundo turno é tranquilo isso. Qual é a influência depois de eleito? Porque no primeiro turno os vereadores já estarão eleitos. Para o segundo turno, o que muda, Kleber? O que muda? Essa militância desses vereadores derrotados, ela é menos considerada, porque agora todo mundo acha que tem chance. E aí a busca pelo voto, colar com o candidato, se ele tem mesmo aquela preferência, é uma situação. Mas no segundo turno nem tanto, né? É verdade. Há um certo desânimo de quem perdeu, de quem tinha... porque assim, é difícil o candidato que entra só para disputar. Essa conversa Tirando um ou outro que tem aquela prerrogativa legal de que eu pedi afastamento do meu cargo, eu fico 90 dias aí tranquilo, né? Tem 2 votos. Tirando esses, os demais... A maioria acredita, porque você acaba se envolvendo tanto na campanha e que você chega no momento, puxa, eu tenho chance, estou percebendo que está crescendo, tenho chance, vou investir, vou para cima. Depois há aquele desânimo, quando vem o voto, a realidade, aquele choque de realidade, o camarada dá aquela murchada, né? Então, sim, existe uma queda nesse entusiasmo. Nesse momento, quem tem muito peso é o eleito, porque o eleito, ele ajuda o prefeito daquela chapa que ele está ajudando a buscar o voto naquela área que ele teve voto. Já que você me elegeu, me ajude aqui a eleger também. Isso, ele se torna um importantíssimo cabo eleitoral para o prefeito. Agora, Jabur, o Tarcísio gravou um vídeo que foi veiculado na convenção do MDB em apoio à prefeita Suelen. Você acredita que no PL, que tem vice do Raul, vão chamar o Bolsonaro para poder também fazer um contraponto, ou aquela métrica de que eu não me meto num lugar no outro? Porque seria uma maneira de desconstrução do certo bolsonarismo com a imagem da própria Sueli, que tem o PSD do Kassab, que é governo Lula também, apesar de governo do Estado aqui no Estado de São Paulo.
Essa gravação do Tarcísio, até onde eu vi, se é a mesma a que você se refere, ele, perceba, ele não cita o nome da prefeita. Me parece uma gravação padronizada. Não, foi citado. Ele citou? Então na do MDB. Porque fez muitas demandas aqui, estamos juntos, né? Estamos apoiando e tudo mais, porque o Republicanos entrou, né? Houve uma outra gravação dele que era mais padronizada para prefeitos do arco de apoio dele. E eu acho que vai haver uma disputa, eu acho que há uma tendência dele preferir a Suelen, não explicitamente, e Bolsonaro é uma incógnita, né? A gente nunca sabe o que ele pode fazer, o que ele pode falar, para quem ele pode pedir voto. É que o PL seria o canal, né? Para usar o Bolsonaro, né? E o PL está na chapa do chapa Raul, né? de oposição, mas o próprio Bolsonaro tem relação e tem apreço pela Suelen, dá para dizer assim, né? Pelo menos no começo, durante o governo dele, isso a gente viu, ela esteve com ele em algumas ocasiões, mas depois a turma da direita levou um monte de material para ele tentando desconstruir isso, principalmente pela proximidade. Pode ser que tenha mudado. Foi no momento em que ela vai para o PSD do Kassab e o Bolsonaro já declarou ser desafeto do Gilberto Kassab. Entendeu? Agora, não sei até que ponto também, Cafeu, os candidatos, aí o Kleber pode dizer sobre estratégia, vão querer colar tanto assim no Bolsonaro. O Tarcísio é diferente. O Tarcísio é governador, não tem grandes resistências. O Bolsonaro tem uma rejeição grande, né? A própria eleição mostrou isso, 45%. Sim, mas ele conseguiu 60% aqui em Bauru. Sim, mas lá em São Paulo ontem no debate a gente viu tentando colar o Bolsonaro, os candidatos tentando colar o Bolsonaro no Nunes. O Nunes meio que, né, tentando não assumir tanto isso. É que enfim, o Nunes é diferente de estar no PL, né? O cara não assumiu em momento algum. E ele nem tem um histórico bolsonarista, né? Diferente da Suelen aqui. Mas, enfim, isso é... Qual é o peso do Bolsonaro? A pergunta do Jabur pra você é essa. Nosso grande entrevistado do dia. Eita, só bucha aqui, hein? Você achou que fosse fácil? Rapidinho pra gente falar um pouquinho de São Paulo. O Bolsonaro, ele tem um peso ainda no interior, né, João? Um peso um pouco maior no interior. Na capital, sim. Na capital, as pessoas não querem colar muito nele, porque lá tem uma tendência, lá é diferente. O bolsonarismo na capital tem menos peso. A esquerda tem um voto mais consistente na capital paulista. Mas ainda é um bom cabo eleitoral. Agora, como você falou, você traz muita polêmica junto com ele. E o Tarcísio, esse é a noiva, né, que todo mundo quer casar, né? Isso aí. Bom, lembrando, né, que o Márcio Terceiro está lembrando que o Bolsonaro não vai não vai dar palanque para o PSD, isso já está definido, e que o Capitão Augusto vai estar forte com o Raul, e certamente o Capitão Augusto, que é do PL, vai fazer o trabalho aqui. Mandar um abraço também para o Rui Rocha. Bom, rapidinho, Kleber, o que você tem aí? Tenho. Eu falei que ontem no debate teve até cabeçada lá no Piauí. O Bizarra, que é um grande produtor, resgatou a imagem. Vamos ver isso então, pode Bizarra. ser esporte da Olimpíada daqui a pouco. Vamos lá, Bizarra, vamos ver. Você tem 1 minuto para a réplica, candidato. Candidato Francinaldo, o senhor tem 1 minuto. Que isso? É isso. É rinha? Não. Por favor, candidato. Por favor, doutor Pessoa, por favor, para o seu local, e o candidato Francinaldo também. Por favor. Nossa Senhora. Então vamos narrar aqui. O candidato PSOL está com um candidato que não dá para ver de qual é a coligação. Deram 1 minuto para ele fazer uma réplica. Ele olha para o sujeito do PSOL e pega, e agora ele dá uma cabeçada, ele dá uma testada nele, bem no nariz do candidato do PSOL. E inacreditável, né? O que a política não Briga faz? de galo. Falar nisso, ontem o debate da Band para São Paulo, não é por culpa da Band, dos candidatos, não foi o que se esperava, né? Muita baixaria, né, Kleber? Você que acompanhou lá, rapidinho pra gente fazer um resumo do que aconteceu aí. Sim. O Ricardo Nunes, né, Cafeu, foi o principal alvo dos ataques, manteve calma, acredito que ele foi melhor, ele e o Boulos também acabou usando o tempo para falar de propostas, então acho que os dois foram melhores no debate. O Datena, despreparado, isso aí generalizado. Ele acha que dá para ir pro debate sendo ele fazendo o programa dele. Péssimo. Né? Então ele fez comentários como se estivesse no programa. Então mostrou, gaguejou demais, não sabe o que está acontecendo em São Paulo. Foi ruim. Acho que o grande perdedor foi o Datena.
O Pablo Marçal, que era uma expectativa muito grande também, ele passou do ponto. Ele lacrava muito para ter cortes para a internet. É isso que ele queria. Então ele foi uma metralhadora. Então também não foi bem, não. A Tabata Amaral, ela começou um pouco apagada, depois ela esquentou um pouco, mas o que a gente percebeu bem ali é que tá difícil para quem é do centro. Tá difícil. Ou você tá mais à direita ou mais à esquerda, mas a posição dela, política, ideológica, complicou um pouco a vida dela. O Marçal, a impressão que eu tenho é que para ele a melhor defesa é o ataque. E aí tem que saber o tom, né? Porque quando você vai atacar, você tem o limite, né? Então, uma hora ele foi fazer uma pergunta, ele... E você que aí, consumidor de açúcar, quer dizer, fazendo uma alusão ao Boulos de que teria se drogado. Aí chama a Tabata de adolescente, né? Fala, você só quer fazer para ter rios aí, né? Enfim, visibilidade. Então, se ele não melhorar esse tom, não obstante a gente entender também, e aí é consenso nosso, que certamente a audiência não foi lá grande coisa por causa do horário, né? Quem que ficou? Só o Kleber que ficou acordado. Nós, pobres mortais, vamos dormir. E hoje sairão os recordes. Eu já vi no TikTok aí só Marçal recortando, né? Aliás, Café, eu tenho uma dúvida aqui, acho que dá tempo do Kleber até nos ajudar a esclarecer. 2 minutos. Os outsiders, os diferentes, aqueles que não querem ser taxados de político tradicional. Bauru nós não temos, né? Nos 8 candidatos aí, todos são da política. Agora, São Paulo você tem o Marçal, que faz um esforço danado e demonstra desconhecimento da política, demonstrou desconhecimento de um grande assunto lá de São Paulo, que eu não me lembro agora, ficou perdido na resposta. Até que ponto, nesse momento, nessa eleição, esses candidatos outsider, esses candidatos, os diferentinhos vão ter espaço e vão ter chance? Não é mais diferencial, viu, João? Não é. Não é isso que vai levar ninguém para ser eleito, nada disso. Como por exemplo, se Paulo tivesse um empresário, isso não é um diferencial. Não. Hoje, cada eleição ela tem um clima, ela tem uma atmosfera. Nós tivemos aquela do outsider, depois muita gente que foi prefeito pela primeira vez, que foi governante pela primeira vez, fez um péssimo mandato, saiu fora, a população ficou descontente e buscou os políticos de novo na última. E agora também os políticos decepcionando, alguns decepcionando. Então, qual que é a vibe dessa eleição? Transparência, autenticidade. Eu não quero saber se é político, não quero saber se não é da política, quero saber quem é você. Por isso que está todo mundo tentando se apresentar ao máximo, contando a história de vida, quem é, de onde veio, o que pensa, porque já está descoberto nas pesquisas qualitativas. É autenticidade, quem está por trás, quem é esse candidato realmente em sua essência. Muito bem, antes de finalizar, mandar um abraço ao doutor José Mondelli, esteve conosco aqui, está na audiência, mandando um abraço e um bom trabalho a todos nós. Então vamos rapidinho, em 1 minuto, dizer, olha, na próxima sexta-feira, Chiara Ranieri, na sequência, Iso Filho, Marcos Chagas, Suélio Rosim, Ricardo Crepaldi, Dr. Raul e José Chaides, e a gente vai encaixar no Café com Política o Paulo Lago, porque não temos sextas-feiras para ele encaixar no Cidade 360. Cidade 360, o que eu falei? Esse Café com Política. no Cidade 360. E a partir, não essa quarta, da outra, toda quarta-feira com os vices. Ana Daiben, que é do Chaides, Dr. Orlando da Suélio, Coronel Meira da Chiara, Gislaine da Silva do Crepaldi, Hilton Capoeira do Chagas, Nilton Moraes do Iso, a Graziela Galvão do Raul e a... Temos aqui meu Deus, cadê o nome aqui agora que subiu? É do Rosana Geraldo. Do PCL, que nós vamos encaixar também na sequência. 8h27, um abraço, não dá tempo mais nada, tá? Um abraço pra vocês, até semana que vem, se preparem para as entrevistas, venham afiados e tudo mais. E você um excelente final de semana, uma ótima sexta, até segunda, tchau, tchau. Você ouviu Café com Política. Sua dose semanal de informação e opiniões aqui na 96 FM e nas multiplataformas do Jornal da Cidade.